sou Leonardo Patrick, tenho 26 anos, sou morador do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, e sou analista de políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense. Eu nasci na cidade de Ipatinga, no bairro Betânia, mais precisamente na Avenida Gerasa, que ainda naquele momento era uma avenida de terra, era, como popularmente eles falam, um valão de esgoto, e logo aos 3, 4 anos eu tenho a recordação da avenida sendo urbanizada. Eu tenho algumas fotos em casa, nas máquinas, nos tratores que trabalharam nas obras da Avenida Gerasa, que também, depois mais tarde, eu fui descobrir que não era só da avenida, mas foi um conjunto de obras de urbanização que fez com que o bairro Betânia hoje fosse um bairro integrado à cidade de Ipatinga e não só uma periferia. Eu busquei resgatar no ano passado como que eu me atentei para a política. E eu me lembrei que eu sempre tive uma disposição de liderança e de participação nos espaços que tinham na escola. E eu lembro que eu fui líder de sala, ainda criança. Depois, em algumas gincanas que tiveram na escola, eu tive uma participação muito ativa em busca de patrocínio, em busca de apoio para as gincanas que tiveram na escola. E logo depois disso, eu fui eleito vereador mirim pela Escola Municipal Zélio Duarte Passo, que foi a escola que eu estudei, meu ensino fundamental. Então, quando eu estive na Câmara Mirim, quando eu fui eleito vereador mirim, eu achava que aquilo era passageiro temporário, a minha participação, a minha atuação na política. Eu ainda tinha dúvidas da minha profissão e no ensino médio, na Escola Estadual Celinho José de Salles, eu tive a certeza de que eu queria ser jornalista, que eu queria atuar na área de comunicação. Mas quando eu concluí o ensino médio, eu acabei escolhendo ser analista de políticas públicas, escolhendo o curso de políticas públicas, porque já aos 16 anos eu tinha me filiado ao PT e já tinha uma militância política, partidária, e eu acabei encontrando a minha profissão, a minha atuação nessa militância política partidária. Então foi por isso que eu fiz essa escolha do curso de políticas públicas e deixei Ipatinga para estudar na Universidade Federal Fluminense, no campus em Angra dos Reis. Quando eu fui vereador mirim, eu tive uma participação aqui muito forte nos movimentos políticos da cidade, principalmente na luta pela implantação do piso salarial da educação, porque meu convívio mais próximo era com os meus professores e eu entendia que era uma luta, uma reivindicação que era muito importante, era a valorização profissional dos professores. E nesse convívio com os professores, eu continuei participando na atuação política e fui ser presidente de Grêmio. E quando eu tive como presidente de Grêmio, eu escutava muito falar sobre políticas públicas. Eu fui delegado da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, que se realizou em Brasília em 2014, a segunda Conferência Nacional de Educação. E as conferências eram espaços de debate de políticas públicas, formulação, avaliação das políticas públicas que estavam sendo executadas e principalmente planejamento das políticas públicas do futuro. E eu estive na CONAE discutindo políticas públicas de educação e para mim aquilo foi decisivo, a escolha da profissão e a escolha da permanência também na atuação política. Eu fui percebendo nos espaços de participação que eu estava, que era muito importante que as pessoas que de fato querem uma sociedade mais justa, mais igual, que participem. Eu fui percebendo na prática, quando eu via que as minhas ideias em alguns aspectos prevaleciam, ou que eu compartilhava de ideias de outras pessoas que de uma forma prevalecia na execução de governo, eu percebi que então era importante que a gente garantisse
a participação de mais pessoas interessadas na política nesses espaços de poder. E aí eu tentei conciliar, nesses anos em que eu estive estudando, a minha atuação política partidária com a minha atuação profissional, porque o meu curso de políticas públicas, ele é um curso para você atuar na qualificação das ações do Estado, independente de ideologia política, né? Apesar de particularmente eu ser dotado de uma visão de mundo que se encontra numa escolha política, a minha atuação enquanto analista de políticas públicas tem a ver com o fortalecimento do Estado, das ações do Estado na vida das pessoas e aí, sobretudo, daquelas que mais precisam. Então, foi a partir deste momento que eu percebi que era possível e necessário que a minha presença na política ela teria que continuar, para além apenas das disputas eleitorais. Eu mexo com política, eu atuo na política desde os 12 anos de idade, né? Atualmente eu tenho 26, então mais da metade da minha vida eu já atuo nessa área. E o que já havia por parte das pessoas mais próximas era uma expectativa, todo mundo tinha uma expectativa de que em algum momento eu pudesse ser candidato e eu fosse candidato. O que eu procurei organizar e fazer com que uma candidatura que viesse fosse natural, que ela fosse recebida pelas pessoas de uma forma natural e que ela também não ferisse o princípio daqueles que vieram antes, né? Eu faço parte de um partido que tem história na cidade, que tem história na região e que tem quadros igualmente importantes e que também deram sua contribuição para que essa história chegasse até aqui. Então, quando eu decidi ser candidato, é porque não tinha no Vale do Aço uma candidatura dentro do meu partido. Então, foi a partir daí que eu coloquei o nome, entendendo que havia um momento oportuno de retomada, que a juventude ela tem um espaço a ser conquistado e que a partir daí era possível fazer essa construção. As pessoas mais próximas receberam de forma muito positiva, as pessoas que sempre caminharam comigo e que eu sempre caminhei com elas, receberam de forma muito positiva, incentivaram, mas principalmente a minha família. Eu digo para as pessoas que são mais da minha intimidade, essas pessoas sabem que eu não tomo nenhuma decisão sem consultar a minha mãe, porque ela é uma das principais parceiras minhas nessa caminhada. Então eu busco sempre a validação e a aprovação dela nas minhas decisões. Então a tarefa mais difícil, eu acho, foi convencê-la de que eu seria candidato e que era importante ser candidato naquele momento, que foi no ano passado. E a partir daí a campanha aconteceu. Pelo fato de eu ser jovem e nunca ter ocupado um cargo público de relevância ou eletivo, as pessoas com as quais eu discuto, converso, ou até mesmo as pessoas que eu pedi voto na eleição passada, sempre deram crédito por eu estar começando. Então, o que eu escuto repetitivamente na sociedade, nas pessoas quando a gente aborda e pergunta a respeito da profissão e fala, é sempre de forma realmente negativa, mas ao mesmo tempo com uma expectativa de por estar chegando nesse momento, nesse ambiente, então que eu fosse a pessoa que estivesse fazendo a diferença e sendo diferente nesses espaços. O que eu acabo utilizando para poder quebrar um pouco da resistência das pessoas é no comportamento. Eu acho que o comportamento e o exemplo da gente, ele tem a capacidade de falar muito por quem somos nós. Então eu sou uma pessoa que nas coisas que eu faço na política, eu luto o tempo todo para poder fazer de forma diferente daquilo que as pessoas tradicionais da política fizeram. Eu não acho que a ação política ela ainda esteja numa crise de identidade como foi
6 anos atrás, em que pessoas da antipolítica ou da não política, e esse discurso prevaleceu na sociedade. Hoje eu acredito que as pessoas estão mais amadurecidas, que elas consideram que a experiência na política ela é fundamental e que a seriedade também ela é fundamental para que boas ações aconteçam. Mas de todo modo, ainda existe um setor que não acredita mais na política. O que eu busco na minha abordagem e na forma com que eu atuo politicamente é fazer com que essas pessoas resgatem a crença delas na ação política. Eu acho que os jovens, eles têm surpreendentemente participado cada vez mais da política. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um recorde de novos títulos no encerramento do prazo para votar nas eleições gerais, nas eleições para presidente, governador e deputado. E também, quando a gente vê nas redes sociais, a atuação do jovem, ela está muito segmentada. Eu acho que hoje o movimento não é simplesmente do jovem participar da política tradicional como a gente conhece. Eu acho que o movimento também é da política compreender qual que é a dinâmica de atuação dos jovens e fazer essa conjugação, né? Fazer essa atuação conjugada da forma com que o jovem atua, participa e da forma com que a política pode fazer. É interessante observar a linguagem que é utilizada, os instrumentos que são utilizados. Tudo bem que as coisas não são apenas abstratas, né? A política ela é feita também de materialidade. Por mais que os jovens estejam no campo das redes sociais, os espaços de poder, eles são materiais, né? Tem hora que é preciso sair das redes e arregaçar as mangas e fazer, né? Então eu acho assim que o jovem ele ainda precisa se apresentar de forma material, de forma física e objetiva, mas também a política, para que o jovem se apresente, precisa oferecer sinais, precisa dar segurança, precisa ser um ambiente atrativo, precisa ser um ambiente aconchegante, né, que receba os jovens de forma respeitosa, de forma bem legal, eu acho. Eu na realidade assim, eu não entendo a política apenas como um jogo que só ganha. E nem entendo a vitória apenas como um resultado expresso do mandato. Eu tive 4.157 votos. Essa votação, quase 3.000 votos, foi dentro de Patinga, numa campanha que foi muito modesta, sem recursos financeiros. Eu nunca ocupei nenhum cargo público de expressão na cidade ou na região. Então eu tinha uma série de limitações que eu compreendia que era só o início de uma trajetória. Eu também não entrei na campanha para perder. Ninguém sai candidato com o pensamento que apenas vai perder. Mas o jogo ele tá para ser jogado, na política principalmente, e a gente vai medindo a temperatura dos erros e acertos no percurso da campanha. E reter o público já é algo que é muito desafiador. Então, não importa se são 2 pessoas, 3 pessoas, 100, 200, a retenção de público é muito difícil. E, então, como eu, começando na política com a minha primeira candidatura, a certeza que eu tinha era que aquela pessoa que estava me ouvindo, ela poderia ser conquistada, ela poderia reproduzir o meu nome, a candidatura, nos espaços que ela estivesse. Então, para mim, a felicidade era a mesma, porque a minha ação política não está restrita na participação eleitoral, nas urnas, e nem em vitórias numéricas. Essa votação que eu tive e o resultado eleitoral me abriu portas, né, que foram e que estão sendo hoje essenciais para continuar essa caminhada. E isso foi graças a cada voto que eu tive, que inclusive eu até tatuei o meu número de votos no braço. Foi a forma mais singela que eu pude encontrar de agradecer cada um e cada uma que confiou o voto
na nossa candidatura e para dizer que eu tenho um compromisso com essas pessoas e que elas estão aqui comigo, eu lembrando, e é em nome desse compromisso que a caminhada continua. No início da campanha, nós tínhamos visto aquele fato em Foz do Iguaçu, em que um dirigente municipal do PT foi vítima de um ataque bolsonarista que levou à morte dele. Eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer comigo. Essa sensação de medo nas ruas não dominava o meu pensamento. Até porque se isso prevalecesse, provavelmente eu nem sairia de casa. Mas eu não deixava de pensar, algumas vezes, nessa preocupação. Tanto é que quando eu cheguei em casa, no domingo, assim que terminou a votação às 17h30, a primeira coisa que eu pensei foi sobreviver a uma campanha em que a violência tinha prevalecido, em que relatos de ofensas, agressões tinham acontecido, e eu percorri as ruas da cidade com carro de som, a pé, pedindo voto, e não fui vítima de nenhum ataque. Mas essa possibilidade estava dada diante daquilo que a gente via o comportamento das pessoas em outros lugares. A política, ela faz parte de toda a vida da pessoa. Ela pode não gostar da política partidária, ela pode não gostar das pessoas que estão no partido, mas a política, ela faz parte de tudo na vida das pessoas. As pessoas não entendem que toda organização hierárquica, numa empresa, por exemplo, em que tem coordenadores, chefes, numa unidade de saúde que tem diretores, numa escola que tem coordenação, que tem diretores, isso tudo é política, né? A política, ela está para além da disputa eleitoral. A política é a vida em sociedade das pessoas, como que elas se comportam, como que elas conseguem se articular, é a sua relação com seu vizinho, é a sua capacidade de convencer a sua família a fazer uma viagem com você. Isso tudo é política. E eu acredito que a política, ela precisa encontrar nas pessoas o que há de melhor em cada um e cada uma. Então, para que as pessoas participem da política, elas precisam apenas de acreditar no potencial delas próprias em fazer coisas boas acontecerem. E é por isso que eu permaneço na política. Eu permaneço na política por compreender que é um espaço que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por compreender que eu estudei a vida inteira em escola pública, que eu tive oportunidades, que, diferente de mim, colegas meus, infelizmente, não tiveram as mesmas oportunidades que eu, e que poderiam ter tido e que não tiveram porque alguém falhou na política. E eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser a pessoa que acerte, que faça com que essas pessoas que estão desacreditadas com a política, que elas passem a acreditar. Eu estou preocupado hoje em discutir um projeto de cidade. Isso para mim ultrapassa dizer que sou ou não sou candidato. Eu vejo que Ipatinga é uma cidade que cresceu muito. Ela era uma Ipatinga muito próspera, muito pujante, de uma economia muito segura, mas que essa Ipatinga, ela não existe mais, infelizmente. E isso precisa ser debatido, isso precisa ser discutido. Há tempos que eu escuto dizer que Ipatinga é uma cidade de zeladoria. Então o que se faz numa cidade de zeladoria? Então é nesse sentido que eu tenho concentrado os meus esforços. Passou o final do ano, as pessoas são envolvidas sempre com festas, e eu passei esse tempo também pós-campanha, refletindo, tentando compreender como que é o comportamento das pessoas no campo eleitoral, mas agora eu já estou com os pés na rua e conversando, ouvindo as pessoas e buscando construir de fato esse projeto de cidade. Eu acho que no ano que vem a cidade ela vai ser colocada para pensar qual que é a Ipatinga que nós queremos.
Então, é isso que eu gostaria de debater e que devo concentrar meus esforços nesse ano para fazer. Tem uma agenda que ela é muito cara para mim, porque eu tive que estudar fora, que é a Universidade Federal, aqui na nossa cidade, né? Nós estamos defendendo muito isso dentro do governo federal, para que o governo garanta que aqui cedie uma Universidade Federal. Vale do Aço tem condições para isso, mas nós temos outras ações também, né? Estamos discutindo transporte público, estamos discutindo formação profissionalizante mais imediata, que não passa pela universidade. Então, nesse caminho que eu estou andando, sem dizer que vou ser candidato, que sou candidato ou que quero ser candidato. Eu acho que a cidade ela precisa primeiro compreender o que ela quer. E aí existem, com certeza vão existir nomes, e depois que o projeto estiver bem definido, a gente vê quais são os nomes que têm viabilidade para representar esse projeto que foi antes debatido com a cidade. Olha, daqui 10 anos eu gostaria de já ter disputado algumas outras eleições e ter tido uma carreira política promissora de muito sucesso, ter realizado muita coisa aqui para Ipatinga, entre elas com a Universidade Federal construída aqui.